Fala galerinha, beleza com vocês? Tudo jóia? Então, a gente vai estar fazendo aqui mais um vídeo, né, da série de desenvolvimento web. Os últimos vídeos foram sobre CSS, né, que é uma linguagem complementar aí ao desenvolvimento web, que se integra junto ao HTML para você fazer principalmente posicionamento e formatações lá da sua página, ok? E aí, agora, a gente vai entrar num item específico do HTML, que é um item extremamente importante, né? Que é um item que fala sobre os elementos de formulários HTML. O que são esses elementos de formulário? Esses elementos são campos onde consegue captar informações do usuário que esteja acessando a sua página ou até mesmo para você fazer um sistema um pouco mais robusto, um sistema web que a gente fala, né? Até mesmo porque o ambiente web ele não serve só para página, ele não tem só páginas, ele tem também a possibilidade de você fazer softwares, né? Sistemas até mesmo de grande porte, para que as pessoas consigam manipular, né? Hoje é muito comum você ter sistemas web. Antigamente era comum os softwares, né, serem instalados na máquina do usuário, e hoje o desenvolvimento web ele evoluiu tanto que hoje é possível você fazer sistemas de grande porte, e a vantagem disso é que qualquer lugar do mundo que tenha internet, né, a pessoa, seja por meio de um celular ou de um computador que tem um navegador, ela pode acessar aquele sistema e fazer as transações que forem necessárias, né? E esses campos de formulário são campos e possibilidades que o HTML dá para que você consiga captar ou receber informações, né, dos usuários. Então, um exemplo talvez mais típico aí, por exemplo, lá no Google, a tela inicial do Google, ele tem dois campos de formulários HTML, que tem um campo input, na verdade são dois campos input, é o input text e o input button, né? Isto é, aquele campinho onde você digita algo que vai pesquisar, e o botãozinho que é para fazer com que o navegador execute a ação de pesquisa. Beleza? Então, vamos lá então? Vamos ver na prática aqui a parte conceitual e também vou fazer aqui na prática. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, eu já deixei aqui o meu ambiente prontinho, bonitinho, com dois arquivinhos. Eu criei um diretório aqui, ó, na minha máquina. Criei um diretóriozinho aqui. Aqui o diretório seu pode ser, você pode usar qualquer nome, não vamos nos preocupar com isso, tá? E nesse diretório aí, em qualquer lugar do seu computador, eu criei dois arquivos, ó, um chamado página.html, aí você poderia usar também qualquer nome, e um outro style.css, que inclusive esses dois arquivos a gente viu, né, bastante nas aulas anteriores. E aqui abri eles no meu editor aqui, Sublime. Então tem aqui as duas abinhas, aqui o meu arquivo HTML já prontinho, com todo o código base. Então, pessoal, todas as vezes que você for criar uma página HTML, já utiliza esse código base aqui, ó, tá? Com o código base que já tem um meta UTF-8, um title, né, da página e também um link para o meu style.css, já linkando lá. Nessas aulas de formulário HTML, eu não vou me preocupar muito com a parte de formatação, com a beleza da página, tá? A gente vai se concentrar nas funcionalidades dos elementos de formulário HTML. E aí, digamos assim, esses códigos referentes ao funcionamento desses elementos, alinhado e juntando com tudo aquilo que a gente viu sobre formatações, é o que vai dar a beleza da sua página. Mas, se a gente fosse se preocupar com a beleza aqui agora, a gente vai demorar muito ou não é o foco também, tá? Então, lá, de repente, nas aulas lá, vou ver se eu faço algumas videoaulas sobre frameworks, né? E lá na framework a gente se preocupa com a parte de beleza depois que todo o conceito de utilização desses elementos ele estiver bem consolidado, tá? E aqui no style.css, só para não deixar ele em branco, eu utilizei um seletor universal aqui, onde eu estou utilizando na minha página inteira uma fonte Arial, ok? Então tá bonitinho aqui,
prontinho para receber código o meu arquivo. Então vamos lá para algumas teorias, ok? Então aqui HTML formulários. Então, como eu falei, né, os elementos de formulários em HTML eles possuem o objetivo de captar informações advindas do usuário, de quem está acessando lá aquela página ou o seu sistema. Existem elementos de vários tipos. E aí um primeiro elemento importante é que antes de você fazer um formulário, é importante vocês saberem que a tag form, né? Todos os campos de um formulário eles devem estar envolvidos por uma tag form, para que os dados do formulário possam ser submetidos para o seu destino. Então, olha só, aqui cabe uma explicação. Quando você tem um formulário HTML, aquele formulário, quando você, por exemplo, igual lá na pesquisa do Google, quando você clica lá no botãozinho, né, para pesquisar, aquele dado que a pessoa digitou no campo de texto, ele vai ser submetido para uma outra página ou para um local onde o sistema ele possa tratar aquela informação. No caso lá do Google, por exemplo, ele vai, sei lá, pesquisar no banco de dados por aqueles termos para poder trazer o resultado para você. E quem faz esse envio dessas informações é justamente a tag form. Tá? Então, todos os elementos de formulário, eles devem estar dentro de uma tag form. E aí, agora, a gente vai começar a se acostumar com dois atributos de tag, que é o atributo ID e o atributo name. Todos os elementos de formulário HTML é indicado que eles tenham o ID e o name. Isso vai ajudar demais na referência quando a gente precisar, por exemplo, utilizar algum código JavaScript para poder fazer alguma ação sobre esses elementos. Vocês vão ver daqui a pouco também que a linguagem JavaScript ela é muito utilizada para fazer interações ou para fazer algo nos elementos de formulário HTML. Então hoje eu diria que o desenvolvimento web ele praticamente não existe, né? Com 3 linguagens. A base do desenvolvimento web são basicamente 3 linguagens, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, e o JavaScript principalmente interage com os elementos de formulário HTML, principalmente, tá? Então a gente vai ver também daqui a pouco alguma coisa de JavaScript. E aí, para que o JavaScript consiga referenciar, ou consiga acessar esses campos HTML, você vai precisar do ID e do name também. O name principalmente para quando também esse dado for submetido para outra página. E aí, quando esse formulário, esses dados, eles são submetidos para outra página, todos esses valores, eles são tratados ou podem ser tratados normalmente por uma linguagem de alto nível. O HTML, o CSS ou o JavaScript, eles não dão muito suporte para que você faça algum tratamento sobre esses dados. E aí, por exemplo, você vai ter que utilizar alguma linguagem de alto nível, por exemplo, como um PHP, para que esses dados possam ser tratados. Mas o formulário aqui é importante nesse momento, a gente não vai fazer nenhum tipo de tratamento sobre eles, mas a gente vai aprender nesse momento apenas como estruturá-lo no HTML e vamos ver algumas funcionalidades e interações possíveis com o JavaScript, tá? Então, na prática, vocês vão entender um pouco melhor. Então, no primeiro momento, lembra lá de colocar a tag form. Inclusive, vamos colocar ela logo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou colocar aqui a tagzinha form. O form, ele tem alguns outros campos, alguns outros atributos que a gente vai ver posteriormente. Inicialmente, vamos colocar o atributo ID, que eu vou chamar de FRM, e o name. Normalmente, pessoal, o valor do ID e o valor do name normalmente são os mesmos, tá? Normalmente. Não é uma obrigatoriedade, mas normalmente é o mesmo, justamente para também você não precisar ou não se confundir, ok? Então já vamos inserir lá a nossa tag form. Beleza? Seguindo, existe uma outra tag
também muito utilizada com os elementos de formulário, que é a tag label, tá? Essa tag label também é uma tag complementar, que normalmente é onde você coloca a descrição lá de algum elemento do seu formulário, né? Onde você fala lá o nomezinho dela, tá? Então não é também uma tag obrigatória, mas normalmente também é utilizada. E aí ela tem, como aqui, só seguindo aqui o slide, sempre acompanhando, né, nossa tag de formulário, é sempre bom criar uma tag label para facilitar a navegação do usuário. Isso é uma coisa muito interessante, confesso que até bem pouco tempo atrás eu não sabia. Depois eu vou demonstrar para vocês, mas o label, quando você clica na descrição do elemento, se o for, o valor aqui do atributo for, tiver o mesmo nome lá do name, né, desculpa, do ID, lá do elemento do formulário, o foco, né, da sua página vai justamente para o elemento. Daqui a pouco eu vou demonstrar, que eu acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo nunca reparou ou não sabe dessa funcionalidade. É uma coisa muito interessante. Eu até bem pouco tempo não sabia. Então, daqui a pouco a gente faz o labelzinho e eu exemplifico a utilização do primeiro elemento aí de formulário HTML. E aí, dando uma passada geral sobre os elementos, né, ou pelo menos os mais comuns, né, e a tag mais comum de elemento de formulário HTML é a tag input, aonde ela possui, de acordo com o valor do atributo type, que pode ter esses vários valores aqui possíveis, e de acordo com esse valor do atributo type, você consegue fazer diferentes elementos de formulário. E a gente vai ver todos eles, tá, pessoal? Vamos ver todos eles, fiquem tranquilos. E aí a tag input ela pode ser, né, de vários tipos, como eu falei, de acordo com o atributo type, e os mais comuns são esses aqui, tá? A gente vai ver todos eles. E aí, pessoal, vamos ver o primeiro exemplo, né, de utilização aí de elementos de formulário HTML. Vamos lá, o elemento, talvez um dos elementos mais comuns, talvez o mais comum deles, é o input text. Vamos ver lá como é que faz ele. Então aqui, ó, primeira coisa, vou dar um espaçozinho aqui para ficar bem espaçado. Lembre-se bem da indentação, ok? E aí vamos lá. Primeira coisa, o label. Beleza, o label aqui, eu vou colocar nome completo. Então aqui, nome completo. Beleza, é a minha descrição do campo. Abaixo aqui eu vou botar o meu input. O type vai ser do tipo text, que é o mais comum. Lembrando aqui de todo elemento, né, de formulário HTML, colocar um ID, que é o nome completo, que é o mesmo valor que eu utilizei para o for aqui, ó, do label, para um linkar ao outro, e o name também, nome completo, como eu falei, normalmente o ID e o name são utilizados os mesmos valores. Beleza, só disso aqui já daria alguma coisa. Vamos ver como é que está ficando lá a nossa página. Então, olha só, vou abrir aqui, desculpa, abrir aqui a nossa página, deixa eu até botar ela sozinha aqui. Legal, olha lá, ó, nome completo. E aqui o meu elementozinho, né, para mim inserir algum valor, tá vendo? Então eu posso digitar algo aqui, ó, um campinho para digitar algo. E aqui o que eu tinha falado sobre o label, né, que é esse elementozinho aqui, ok? Que esse valor aqui eu poderia estar dentro de uma tag P, uma tag spam, e normalmente é usado o label por causa disso aqui, pessoal. Se vocês quiserem dar um foco aqui, ó, no elemento, né, no input text, você pode clicar nele, ou pode também clicar no label. Olha só que interessante, né? Como eu havia falado anteriormente, ó, se você quiser percorrer os elementos,
não necessariamente você precisa clicar no elemento, mas se você tiver uma tag label, ó, ele está sem foco agora, se você clica no label, ele entra lá no campo para você digitar alguma coisa. Muito legal, né? Isso, muita gente não sabe disso, tá? Então é por isso, né, o principal uso, né, da tag label é justamente por causa disso, para você clicar no label e focar no campo. Beleza. E aí, aqui no input text, existe alguns atributos complementares, tá? O básico é isso aqui, ó, tá? O input, o type, o id e o name, ok? E aí existem alguns atributos complementares. Um deles, por exemplo, podem ver que ele já é colocado aqui na tela, né, como digamos assim, um tamanho padrão, né? Mas você pode também redimensionar esse tamanho pelo IDIF do CSS, tá? Pelo IDIF no CSS, ou também pelo um atributo chamado size, tá? Esse atributo size, eu vou botar aqui, por exemplo, 50. E aí esse size aqui, você aumenta ou diminui, e esse valor 50, ele é um valor aproximado da quantidade de caracteres, tá? Não é o tamanho, digamos assim, em pixels, é o tamanho aproximado de caracteres. Então, esse tamanho aí, ele cabe nesse campo aproximadamente, tá? Não é um valor exato, né? Porque até mesmo que o tamanho dos caracteres, ele pode se diferenciar, a largura deles, né? Então, é um valor aproximado da quantidade de caracteres que pode ser colocado no campo. E um outro valor também muito interessante, que às vezes é interessante você utilizar, é o max length. O max length, vou botar aqui, por exemplo, um valor 5, é a quantidade máxima de caracteres que pode ser digitado no campo. Isso o HTML já faz automaticamente, olha que legal. Vou recarregar aqui minha tela, e aqui, ó, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tô tentando digitar mais coisas, ó, tô clicando aqui, ó, qualquer coisa, ó, né, qualquer tecla, e ele não deixa, ok? Então ele só deixa você digitar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tô tentando digitar mais, ele não deixa. Então, caso haja necessidade de você limitar o tamanho de caracteres daquele campo, essa é uma possibilidade, tá? Existem outras possibilidades também utilizando JavaScript, beleza? E um outro atributo também que é muito utilizado é o placeholder. O placeholder, vou botar aqui, ó, digite seu nome completo. É um labelzinho, tá? Aonde você, aqui, ó, quando você não possui nada digitado no campo, ele coloca até numa cor diferente, num cinza claro, tá vendo? E aí, esse é como se fosse uma descrição, né? Uma ajuda para o usuário, para que quando clique ele digita alguma coisa, o placeholder automaticamente some, ok? Então, esses são os elementos do input text, tá? De maneira bem básica. E aqui eu vou colocar um outro campo também, que é o input, vou botar aqui, ó, input button. Como eu falei, os inputs, né, o type, o atributo type pode ter vários valores, vou até dar um espaçozinho aqui. O input, os inputs, o atributo type pode ter vários valores, e um dos valores possíveis também é o botão, né? Como o próprio nome já diz, ele faz um botão. Só lembrando de botar um ID, btn, vou chamar de btn nome completo, e o name btn nome completo. Só lembrando aqui, pessoal, tanto no ID quanto no name, usar o padrão de nomenclatura que a gente normalmente utiliza para variáveis, tá? Então, sem acentuação, sem espaço e, se quiser, sem caractere especial, e no máximo, se você quiser usar um separador, coloca lá um underline, ok? Então, beleza. E aqui, ó, no bottom, existe, aqui, ó, se eu fizer só isso aqui, vamos ver como é que fica lá. Olha lá, ó.
ele já vai botar um botãozinho, mas olha só, o botãozinho não ficou muito legal, ó. Pode perceber que aqui ele não tem nada dentro. Normalmente o botão ele tem um nomezinho dentro, né? E aí, no caso do input button, o atributo value é o, vamos botar aqui, ó, por exemplo, pesquisar, ok? O atributo value é o que você põe aqui dentro do value, é o que vai ficar escrito lá dentro do botão, olha lá, ó, pesquisar. Então tá legalzinho aí o nosso input text e o nosso input button. E aqui, pessoal, o button, vou até comentar aqui, ó, tá? Vou tirar aqui, ó, botei um comentário aqui no input button, recarregando ele sumiu. E aí, por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês também que existem duas possibilidades de vocês fazerem botões aqui no HTML, tá? Existe o input do tipo button e também existe a tag button, tá? Existe uma tag button. Qual a diferença, professor? Nenhuma, ok? Nenhuma diferença. Vocês podem usar qualquer uma delas. Se vocês forem utilizar o input button, só lembrar aí aqui, ó, de botar o ID, btn nome completo e o name, btn nome completo, e botar também aqui o value. Só que o value, diferentemente aqui do input, né, type button, e aqui vale um detalhe importante, percebe que o input ele abre a tag e não fecha, não tem o fechamento de tag, né? Assim como o form, assim como o label, abriu, fechou, form abriu, fechou. No input ele não tem o fechamento de tag. O button tem, ó, abriu, fechou. E aí o label que fica escrito dentro do botão, ele fica entre a tag button, no caso aqui, pesquisar, tá? Não fica aqui no value, tá? Então essa é a única diferença, o restante é a mesma coisa. E aqui, voltando para cá, olha lá, ó, pesquisar, percebe ali que é o mesmo pesquisar de anteriormente, tá bom? Então, legal, na aula de hoje lá, ó, vimos, só relembrando, ó, o form, a tag form, que todos os elementos de formulário tem que estar no meio dela, né, que tá envolvidas pela tag form. Lembrar de sempre dos elementos de formulário utilizar um ID e um name. A gente viu o label, que é esse camaradinho que fica aqui, que ele te ajuda quando você clica nele, ele dá o foco no elemento que está aqui no for, né, e o valor dele tem que ser o mesmo do ID aqui do elemento, né, aqui dentro do label vai o que vai escrito aqui. Legal, e aí a gente começou a ver os primeiros valores dos inputs, que é o input type text, que a gente viu vários atributos aqui interessantes, e o input button, que também pode ser utilizado como input ou como tag button. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai começar a ver as primeiras interações aí do JavaScript e também veremos os outros elementos, né, de formulário HTML. Então, esse foi o conceito básico, inicial, só para a gente fazer uma introdução aos elementos HTML, e na próxima aula a gente vê mais coisa. Beleza, pessoal? Nos vemos nas próximas aulas. Até mais.